Salve, salve, guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui para fazer a cobertura do Super Mundial de Clubes, né? E hoje nós tivemos 4 jogos, inclusive tivemos um jogo em que o nosso queridíssimo Verdão, infelizmente não saiu do 0 a 0, mas merecia muito, nós chegaremos lá. Mas se você quiser até um vídeo mais detalhado sobre a minha opinião como torcedor, vou deixar um card aqui, você pode estar dando uma olhadinha. E ver melhor eu falando um pouco mais sobre o jogo do Palmeiras. Mas vamos falar aqui em ordem dos jogos que tiveram hoje, para a gente poder ter uma sequência mais simples, começando pelo jogo do Bayern de Munique e Auckland City, que particularmente esse é o jogo que menos tem coisa para falar, porque, vamos ser sinceros, foi um amasso completo. O Bayern de Munique passou o carro, da maneira que a gente já imaginou que seria. O Auckland City, né, é um time que, assim, semi-amador, pô, lá na Oceania, inclusive saiu lá, viralizou nas redes sociais aí, né? As profissões que cada jogador tem e tudo mais. E você vê que realmente o Auckland City tá a passeio mesmo. Foi fazer um turismo ali. Mas tudo bem, a gente imaginava que o Bayern iria amassar. Só um adendo sobre isso aqui, eu jogo Cartola. Aí eu botei o Harry Kane no Cartola, num jogo de 10 a 0, o Harry Kane fez um gol e deu uma assistência. Maravilhoso, só para perder ponto mesmo. Mas já soma um saldo absurdo, né? Vai que perde pro Benfica, mas acaba tendo um saldo absurdo. E, enfim, não tem muito o que falar sobre esse jogo. O jogo do mais aguardado, assim, mundialmente, né? Para nós brasileiros, era o jogo dos brasileiros. Mas mundialmente falando, era o PSG Atlético de Madrid, que prometia ser um grande jogo. Mas o PSG mostrou porque é hoje o atual campeão da Champions. E mostrou mais uma vez o porquê ele é um dos favoritos, se não o mais favorito, a ganhar esse Mundial. Mostrou um bom futebol, apesar do desgaste físico e do calor que estava fazendo. Jogaram muito. O Atlético de Madrid competiu, muito diferente do que aconteceu com a Inter, né, na final da Champions, mas o PSG acabou amassando o Atlético de Madrid até certo ponto. Estava tentando recuperar, o PSG fez um belo gol, depois abriu 2 a 0. E aí ficou muito difícil porque o Atlético de Madrid teve um jogador expulso. E aí, com um a menos, fez o 3 a 0 e logo em seguida, com um pênalti, fez o 4 a 0, sacramentando assim uma vitória por 4 a 0. E é um jogo que é perigoso para o Botafogo, porque se meter o 4 no Atlético de Madrid, deixa a tarefa do Botafogo ainda mais difícil. Mas a gente tem que esperar para ver também, né? Vai que o Botafogo consegue um milagre, né? Porque, vamos ser sinceros aqui, é muito difícil. Pela bola jogada com o PSG, qualquer time, até da Europa, que pegar o PSG, é difícil de vencer. Então, se é difícil para um brasileiro ganhar de um europeu, imagina um brasileiro tentando ganhar do PSG, que é o campeão europeu, né? E aí a gente tem essa questão que o PSG, ele claramente demonstrou que ele veio para ganhar. Ele não veio para jogar meio às coxas, sabe? Eu acho que o Atlético de Madrid também veio para ganhar. Eu acho que o Atlético de Madrid tem muito desejo de vencer esse campeonato. Então eu acho que foram dois times ali, mas o PSG se mostrou superior, né? Defensivamente, eu acho que o Atlético de Madrid tem uma boa defesa, porém o ataque do PSG é avassalador. Eles têm um ótimo ataque, eles fazem você correr atrás da bola o tempo todo. E é impressionante esse time ser bem treinado do jeito que é. Pelo Luiz Henrique, é um ótimo time, inclusive Dembélé é um forte candidato a ser melhor do mundo e ele nem estava em campo, pra você ter ideia. Mas o grande jogo que nós brasileiros, eu falo por mim mesmo, como palmeirense que sou, que estava aguardando há muito tempo, é a estreia do Palmeiras, o primeiro time brasileiro, né, que completa o grupo A, né, que tivemos ontem em Inter Miami e Al Ahly, que foi 0 a 0. Nós tivemos um novo 0 a 0 hoje entre Palmeiras e Porto. E vamos ser sinceros aqui, o Palmeiras merecia demais a vitória. O Palmeiras, ele desde o começo do jogo, ele mostrou que ele não ia só para se defender, que ele ia tentar jogar. O Palmeiras tentou jogar. Eu acho que no começo do jogo, o Palmeiras estava um pouco nervoso, né? E estava errando alguns passes que geralmente não costuma errar. Ali na última bola, sabe, chegava perto da área. Inclusive, no começo do jogo, teve uma chance do Estevão ali, no vacilo do Porto, que poderia já começar o jogo com 5 minutos de jogo, 1 a 0 Palmeiras, mas acabou indo para fora. E, infelizmente, o Palmeiras acabou parando no goleiro do Porto. E o que é engraçado, porque o Abel até falou sobre isso na coletiva, os jogadores do Porto, né, alguns serviram a seleção e voltaram, e um deles era o Diogo Costa, que é o goleiro da seleção de Portugal, que é o titular do Porto, só que ele acabou se lesionando
e não estava disponível nesse jogo. Não sei se estaria disponível no próximo. E foi o reserva que tinha jogado 7 vezes na temporada. E o cara fechou o gol. Acho que o cara talvez tenha sido a melhor partida da carreira desse cara. Acho que é Cláudio Ramos, perdão que agora fugiu um pouco da minha mente o nome dele, mas se foi isso mesmo, se não for me corrijam aqui nos comentários. Bom, esse goleiro fechou o gol. Cara, é inacreditável. Se vocês forem no vídeo que eu postei sobre o jogo do Palmeiras em específico, né, vocês vão ver que o vídeo eu gravei após o jogo mesmo, já em seguida do jogo, porque eu tinha que esperar o jogo do Botafogo acabar pra gravar esse aqui. E, cara, o desespero que... Cara, teve um lance no final do primeiro tempo que o goleiro salvou 2 vezes em cima da linha e depois o zagueiro salvou em cima da linha. Cara, inacreditável. Bola na trave. O primeiro tempo eu acho que foi bem equilibrado. Eu acho que o Palmeiras começou pressionando, marcando em cima, marcando alto no erro do adversário. O Porto foi equilibrando. O Porto teve 2 boas chances. Vamos dizer assim, 3, porque teve uma bola que o Felipe Anderson cabeceia para trás e o Everton defende. Mas teve uma chance daquele Samu cara a cara com o Everton, que ele defende uma bola rasteira. E teve uma jogada individual acho que é do Moura, que ele dribla 3, 4, abre, bate e a bola vai para fora. Mas o Palmeiras individualmente, eu acho que apesar da questão de passes, assim, defensivamente, eu acho que o Giai estava meio nervoso, mas depois ele consertou, ficou mais tranquilo. Defensivamente, Gustavo Gomes, um monstro. A defesa do Palmeiras estava absurda. Absurda. Apesar que teve um erro aqui e ali, mas eu acho que muito por nervosismo. Aníbal Moreno, o que esse cara jogou hoje, cara, foi um espetáculo, mano. O que o Aníbal Moreno jogou hoje, o cara não tava deixando passar nada. Cara, esse jogo, infelizmente, ele foi muito prejudicado pela arbitragem, porque a arbitragem tava péssima. Você aí que vê jogo do Brasileirão com o Daronco, você sofreria a mesma sensação assistindo esse jogo por conta desse árbitro. Cara, tudo o que acontecia, o cara caía no chão, ele dava falta. Ele tava louco pra dar um pênalti, ele tava louco pra expulsar alguém, não tem condição. Todo lance, ele parava o jogo. Teve um momento lá que ele ficou 5 minutos, ele barrou a substituição do Palmeiras 2 vezes. O Palmeiras tentando substituir 3 jogadores e não dava certo. E eu acho que individualmente o Palmeiras ele pecou muito, sabe? Aquela última bola, aquele último passe, aquela finalização certinha, assim, sabe? Muito nervosismo eu senti. Mas o Palmeiras merecia muito. E infelizmente, nas melhores chances do jogo, parou no goleiro. Ou então parou na trave. E cara, o zagueiro desviando bola e tirando. E teve boas chances. O Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras jogou melhor que o Porto. Ele foi superior ao Porto. O Palmeiras foi muito superior ao Porto. E isso é uma coisa que... É isso que deixa aquele sentimento do tipo... Poderia, merecia, sabe? Aquele... Quase, sabe? Foi no quase. E foi impressionante, cara. Impressionante. O Palmeiras amassou o Porto. Foi avassalador pra cima do Porto. Principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais equilibrado. Teve aquele final ali que teve aqueles lances de tirada em cima da linha. Depois teve a falta muito bem batida pelo Piquerez, que quase foi gol também. Quando volta pro segundo tempo, o Palmeiras mexe no time um pouco, vai indo pra cima, vai indo pra cima, vai indo pra cima, vai pressionando, vai botando o Porto contra as cordas, até chegar um ponto em que o Palmeiras, ele vai tentando de todas as formas, ele modifica o time, ele vai mandando a bola na área, vai finalizando, mas para no goleiro, é uma falta nada a ver que o juiz marca, e é uma bola na trave do Murilo de cabeça, nas bolas paradas, bola no chão. Eu acho que faltou um pouco do Palmeiras no segundo tempo, tentar finalizar um pouco de fora da área, eu acho que faltou um pouco isso, mas no geral parou no goleiro. E o Porto foi só se defendendo, foi recuando, a um ponto que começou a empilhar atacante, lateral, foi tirando os melhores jogadores. E o Porto acho que sentiu fisicamente um pouco também. E infelizmente o Palmeiras acabou parando no 0 a 0 e ficou aquele sentimento de empate com gosto de derrota. É um empate, é um resultado que, se o Palmeiras ganha, acho que encaminharia uma classificação em primeiro, que facilitaria, porque, para quem não sabe, se o Palmeiras passar, ele pega quem vier do grupo do Botafogo. E se o Palmeiras ele passa em segundo, é muito provável que pegue o PSG. Então, é muito difícil. Então, talvez numa hipótese, pegando um Botafogo ou um Atlético de Madrid, provavelmente o Atlético de Madrid, até dá para empatar e passar nos pênaltis, tentar brigar por umas quartas ali, e aí talvez fim do sonho. Mas ainda tem uma chance, todo mundo empatou. Palmeiras, acho que se jogar o jeito que jogou hoje, tem uma grande chance de golear o Inter Miami. O Al-Ahly vai depender muito de como o Al-Ahly vai jogar. Eu acho que o Al-Ahly vai se defender muito, mas eu acho que o Al-Ahly tem uma boa saída. E o Inter Miami, se tiver uma bola parada ali e segurar um 0 a 0, o Messi pode meter uma caixa ali e ganhar o jogo. Mas, no geral, esse foi o jogo do Palmeiras
E se você quiser ver mais um pouco sobre as reações, como falando como um torcedor, assim, sofrendo mesmo pós o jogo, tem um card aqui para você ver. Agora falando um pouco sobre o jogo do Botafogo. O Botafogo gosta de sofrer. Um sofrimento de muito importante vitória, precisava ganhar. Precisava ganhar, mas eu acho que o Botafogo sofreu o que não devia. O primeiro tempo contra o Seattle Sounders, né, foi lá no estádio do Seattle Sounders ainda, foi lá em Seattle. O Botafogo, ele estava pressionando muito bem, estava tendo boas jogadas, teve chances, boas chances, abriu 2-0 e estava tudo encaminhado para o Botafogo até fazer mais gols. O Igor Jesus muito bem, a defesa do Botafogo muito bem. Só que no segundo tempo, quando o Botafogo volta, o Seattle Sounders dá uma mexida no time, começa a ir pra cima e vai empilhando chances. E o Botafogo vai ficando contra as cordas, vai se embananando, vai ficando recuado. Eu acho que o Botafogo, ele teve um grande problema que ele recua demais o time muito cedo, sabe? Começou o segundo tempo, ele já foi todo para trás. E o Botafogo foi tendo algumas outras chances, sim, que poderia ter matado o jogo. Mas o Seattle Sounders acabou criando mais chances. Faz o 2-1 numa bola desviada ali, que você não tem muito controle. O John faz grandes defesas. A zaga do Botafogo tem um trabalho gigantesco, sofre uma pressão absurda. O Seattle Sounders, pelos dois lados, eu esqueci o nome do meio, não sei se é meio campo atacante que bota lá, eu esqueci o nome dele agora, mas um cara que veio do banco, mano. Ele infernizou o jogo, ele mudou o jogo completamente. E foi um inferno que ele fez com a zaga do Botafogo. E muito bom jogador, por sinal, me surpreendi muito. Eu esperei que o Seattle Sounders, pelo começo do jogo, assim, o primeiro tempo, e pelo que quando o Botafogo abre 2-0, eu achei que o Seattle Sounders tinha acabado o gás ali, que eles teve uma chancezinha ou outra, mas achei que o Seattle Sounders era isso aí mesmo. Mas não, eles demonstraram que tinha um pouquinho mais de repertório, apesar das dificuldades, das limitações, inferiormente, tecnicamente, ao Botafogo, mas eles deram uma pressão absurda, eles botaram o Botafogo contra as cordas, e o Botafogo foi segurando, muito semelhante ao que o Porto fez contra o Palmeiras. Muito parecido mesmo, que foi parando o goleiro, foi parando na defesa, e o Seattle Sounders, com mais um gol ali, arrancava um empate e complicaria muito a vida do Botafogo, que já é extremamente difícil. Se eu não me engano, o próximo jogo do Botafogo já é contra o PSG, e é um jogo extremamente difícil. É praticamente impossível, vamos dizer assim. Obviamente, futebol nada é impossível, mas pela lógica, né? Mas a gente vê que hoje o Botafogo, o que precisava era ganhar para ter um alívio, pelo menos. Eu acho que o Botafogo perdeu a oportunidade de fazer um saldo melhor e sofreu desnecessariamente. O que liga um sinal de alerta, mas eu acho que no final sai com um sentimento de alívio. Mas liga aquele sinal de alerta do tipo, cara, não pode dar esse mole, sabe? Não podia ter dado esse mole. Quase aconteceu isso. É um pouco semelhante ao que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras sim deu mole, porque o Palmeiras teve grandes chances para matar o jogo e não aproveitou. O Botafogo, ele fez a sua parte, ele ganhou o jogo, fez os 3 pontos numa competição muito difícil, num grupo muito difícil. Então ele fez o dever de casa e agora vai jogar a vida contra 2 times europeus muito superiores a ele. E inclusive um dos favoritos. É difícil, mas existe uma chance aí, existe um mundo fisicamente. Eu acho que os times europeus eles vão se desgastando cada vez mais. A gente não viu todos jogarem ainda. Ainda tem o City para jogar, ainda tem o Real Madrid para jogar, ainda tem o Chelsea. Eu acho que o Chelsea é o que mais pode surpreender, porque eu acho que tem um elenco mais jovem e eu acho que tem um elenco maior também que talvez tenha mais vontade. Mas, no geral, eu acho que o Botafogo fazendo a parte dele é ótimo. É um brasileiro estreando no Super Mundial com vitória. Até o momento não tivemos derrotas brasileiras. Amanhã nós teremos o Flamengo estreando contra o Los Angeles FC, que o Flamengo é extremamente favorito. Eu vi o playoff do América do México e Los Angeles FC e, particularmente, tirando o Loris, o Giroud, que já estão fim de carreira, não acho que vai dar muito trabalho. O Flamengo acho que ganha. Não sei se vai golear, mas acho que ganha, né? Os outros jogos eu tentei conferir. Acho que é Benfica e Boca Juniors. E o outro acho que é Chelsea Esperança. Não, é Flamengo Esperança da Tunísia. Eu confundi com o Los Angeles. O jogo do Los Angeles vai ser Flamengo Esperança, Chelsea Los Angeles, que o Chelsea deve golear provavelmente. E temos o Boca Juniors e Benfica. O Boca Juniors e Benfica é um jogo interessante. Agora o Flamengo Esperança, né? Eu tinha confundido aqui, mas eu acho que, previamente falando, o Esperance é um time que a gente não espera muita coisa. Porém, pode ser um time que vá surpreender. A gente nunca sabe o que esperar desse tipo de time. Geralmente, uma vez ou outra em Mundial aí, esses times acabam aparecendo e surpreendendo. Mas, no geral, esse dia 2 hoje foi marcado por grandes goleadas e, ao mesmo tempo,
alívios e sufocos. É tudo que uma Copa realmente proporciona, né? E eu acho que também foi um exemplo de que os brasileiros podem acabar sofrendo muito mais do que a gente imaginava, mas que existe um mundo. Porém, os europeus, mesmo assim, me passa uma impressão de que o PSG e o Bayern, por exemplo, estão muito longe, cara. Muito longe. É uma realidade difícil, mas futebol é futebol. Existe um mundo. Fisicamente eles podem estar cansados. E o Palmeiras não pode dar o mole que deu hoje. Merecia muito, cara. Me dói o coração falar isso, mas ainda existe um mundo, ainda dá pra passar em primeiro. Vai ter que passar com 7 pontos, mas com mais saldo que o Porto. Que provavelmente o Porto deve passar. Olha, isso aqui se complica ali contra o Al-Ahly e o Inter Miami. Mas me diz aí, qual jogo você achou mais divertido? Eu acho que o jogo do Botafogo e Seattle Sounders e Palmeiras e Porto foram muito mais emocionantes que os jogos dos europeus, principalmente PSG e Atlético de Madrid, que é um jogo que eu esperava muito e acabou não entregando tanto, muito por conta da superioridade e também do Atlético de Madrid ter ficado com, né, um jogador a menos e logo cedo ter tomado 2-0, o PSG controlou o jogo, foi um jogo fácil. Mas me diz aí, o que você está esperando? Eu acho que ainda vai ter jogos muito bons, ainda vai ter o Flamengo essa semana, vai ter o Fluminense, e ainda essa semana já volta acabando os grupos. Comenta aqui abaixo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e a gente se vê amanhã, no dia 3 do Super Mundial de Clubes. Valeu!